Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Semana do Poder. 6 dias de clamor por 6 meses de bênçãos. 6 dias de clamor por 6 meses de bênçãos. Então temos 6 dias. Começou no domingo e vai durante toda a semana. São 6 dias de palavras nos preparando para os próximos 6 meses. Os próximos 6 meses que Deus irá trabalhar em nossas vidas. Então nós vamos aqui ao nosso texto-chave dos 6 dias de clamor, que é Jeremias 29, versículo 12, que diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Então vocês clamarão a mim, ao nosso Deus, vocês virão orar a mim, e o nosso Deus nos ouvirá. Olha só, são 2 atitudes da nossa parte. Vocês clamarão a Deus e vocês orarão a Deus. E vocês tomaram uma decisão nesse dia. Muito obrigado. Vocês saíram das suas casas, vieram à casa de Deus para clamar, para orar ao nosso Deus. E Deus, aqui em Jeremias 29, 12, está dizendo: eu os ouvirei. Sabe, meus irmãos, quando nós tomamos a atitude de abrir a nossa boca e clamar ao nosso Deus, Ele está nos ouvindo. Aliás, Deus sempre está nos ouvindo. Nós é que às vezes não abrimos a nossa boca. Então a atitude que você teve nessa noite de sair da sua casa e vir à casa de Deus para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, para glorificar esse Deus, para clamar e orar, faz toda a diferença. Olha só o que diz aqui no próximo slide. Suas decisões de hoje determinarão seu estado de amanhã. Não são 6 dias de clamor por 6 meses de bênçãos? Então, suas decisões de hoje determinarão o seu estado de amanhã. Então, é o que nós fazemos hoje. O que nós resolvemos fazer hoje faz a diferença no dia de amanhã. Aí eu fico pensando, por que será que nós demoramos tanto para tomar determinadas atitudes? Já que nós sabemos que a atitude que nós tomarmos hoje vai determinar o nosso amanhã. Eu quero que você pense, quanto tempo você levou para entregar a sua vida nas mãos de Deus? Eu levei muito tempo, infelizmente. Mas no momento em que eu tomei a decisão e entreguei minha vida nas mãos de Deus, reconheci a Jesus como meu Senhor e Salvador, aquele dia determinou que a minha vida dali para frente passou a ser uma nova vida. Então, meus irmãos, as nossas decisões de hoje irão determinar o nosso estado de amanhã.
Olha só, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Você podia ter ficado lá na sua casa. Tem tanto streaming hoje que você pode escolher. Tem gente que tem 3, 4 streaming lá agora para assistir em casa. Você podia estar maratonando qualquer série lá na sua casa. Mas você tomou a decisão de vir buscar a Deus. Para quê? Para que o seu dia de amanhã seja um dia melhor. E é por isso que nós estamos com 6 dias de clamor para 6 meses de bênçãos. Então, quando nós clamamos hoje, Deus está trabalhando na nossa vida. E já já nós veremos os frutos desse trabalho. Já já nós veremos a recompensa de Deus. Porque Deus nos recompensa. Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele está ouvindo a nossa oração, e o nosso Deus, Ele ouve a oração do justo. Sabe, quando nós colocamos o nosso coração no nosso clamor, quando nós colocamos o nosso coração na oração, falando com o nosso Deus, esse Deus que é um Deus Pai, eu sempre gosto de lembrar disso, que o nosso Deus é um Deus Pai, Ele ouve o nosso clamor, que somos filhos. Aí você que tem filho aí, se o seu filho pede um pão para você, você vai dar uma pedra a ele? Obviamente que não. Você vai dar o melhor que você tem na sua casa. Exatamente assim que Deus faz conosco. Sabe aquele dia que você entregou sua vida nas mãos de Cristo? Você falou, legal, eu quero mudar de vida, eu não estou aguentando mais. Mas você não imaginava o que Deus estava prestes a fazer na sua vida. Porque eu também não imaginava. Então, quando nós clamamos os 6 dias, os 6 meses de bênção, nós não imaginamos o que Deus irá fazer em nossas vidas. Vamos lá. Para se preparar para as bênçãos dos próximos 6 meses, o que você precisa? Primeiro, peça perdão a Deus pelos seus pecados. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. É a primeira coisa que nós precisamos fazer. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. E como nós sabemos aqui nessa igreja, que nós pregamos aqui a palavra de Deus, todos nós somos pecadores. E todos nós temos pecados para pedir perdão para Deus. Então, peça perdão pelos seus pecados. Na hora que você fechar os seus olhos para orar, peça perdão a Ele. Senhor, perdoa os meus pecados diários, aquele pecado que eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. Senhor, me perdoa, me dá força, me dá a cada dia, Senhor, aquela capacidade de superar a minha vontade e fazer a sua. Sabe, irmãos, para nós nos prepararmos para os 6 meses de bênçãos que vem por aí, nós temos que pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós não pedimos perdão a Deus, nós mesmos acabamos nos acusando. Sabe, o diabo é o acusador.
Só que às vezes nós mesmos fazemos o papel do diabo e acabamos nos acusando pela culpa que o pecado traz para a nossa vida. Olha só, em Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Quando nós pedimos perdão a Deus e nos voltamos para Ele, os nossos pecados são cancelados. Sabe, mas tem gente que não entende isso. A pessoa já entregou a vida nas mãos do Senhor, o Senhor já perdoou, mas a própria pessoa não se perdoa. A própria pessoa não consegue se perdoar. E quando nós não nos perdoamos, não vem descanso para a nossa alma. E como é que nós vamos usufruir dos 6 meses de bênçãos, se o nosso coração está pesado, se a nossa mente começa a nos acusar a cada dia? Seu corpo e sua alma precisam de descanso espiritual. Nosso corpo e nossa alma. Vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas? São as doenças da alma. Aquelas que geram dores no corpo, geram muitas coisas no corpo porque a mente está pesada, a mente está carregada. Mas para que nós possamos viver as bênçãos de Deus, nós temos que entender nesse primeiro tópico que Deus, Ele nos perdoa. Deus já nos perdoou. Você se arrependeu e Deus te perdoou. E daqui para frente, a sua vida será uma vida mais leve. Porque o jugo é suave e o fardo do Senhor é leve. 2. Para nos prepararmos para os 6 meses de bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, acerte suas pendências relacionais. Acerte suas pendências relacionais. Tá legal, pastor. Eu sei que o Senhor me perdoou. Eu sei, eu estou leve, eu estou livre dos meus pecados passados, dos meus pecados diários. Mas o meu irmão não perdoa, não. Perdoa, não. Como é que nós vamos viver 6 meses de bênçãos se nós não perdoamos o nosso irmão? Ah, pastor, contra os irmãos da igreja eu não tenho nada não. Mas aquela minha família lá você não conhece. É um bando de muquirana, não quero papo com ninguém. Precisamos resolver as nossas pendências relacionais. Sabe, irmãos, nós não podemos ter problemas com os nossos irmãos, não podemos ter problemas com a família, não podemos ter problemas com colegas de trabalho. Sabe, isso acaba pesando também o nosso coração. Tá, você se perdoou, mas tem que perdoar o outro também. Olha que está em Mateus 5, do 22 ao 24. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, significa desprezo em hebraico, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno.
Sabe, irmãos, nós precisamos perdoar. Perdoar aqueles que nos magoam. Perdoar aqueles que nos traem. Eu não estou dizendo para você voltar a ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa que te trai, com aquele que te dá uma facada pelas costas, com aquele sócio que estava roubando a sua empresa, com aquele colega de trabalho que tomou o seu cargo. Mas para nós vivermos 6 meses de bênçãos que vem aí, nós precisamos perdoar, resolver as nossas pendências relacionais. Ninguém consegue correr ou voar com ferros acorrentados aos pés. Sabe, quando nós não perdoamos, parece que nós estamos com ferros acorrentados aos nossos pés. Então ninguém consegue correr ou voar com ferros acorrentados aos pés. Sabe, lá na sua empresa é uma equipe. Então você precisa ter aquela equipe funcionando. Você precisa ter a sua família funcionando. Ah, pastor, mas você não sabe lá, só eu que sou cristão. Principalmente por isso. Se na sua família só você é o cristão, é você que tem que levar o perdão. Ah, mas eles me xingam de crentinho, de Bíblia, de fanático, dizem que eu dou dinheiro para o pastor. Mas nós que temos que ser o exemplo dentro da nossa família. Nós que precisamos fazer a diferença. Nós sabemos que quem está lá no mundo não enxerga o que nós viemos fazer na casa de Deus. Eles não sabem o que nós estamos fazendo aqui. Então, na cabeça deles, nós estamos aqui por qualquer outro motivo que não seja glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus. Porque essa é a nossa maior função, é a função da igreja, do ajuntamento de salvos. Então, para que nós possamos viver esses 6 meses de bênçãos, precisamos resolver as nossas pendências relacionais. Deus vai estar te abençoando lá no meio da sua família. Deus vai estar fazendo a obra. Como é que você vai pregar lá dentro de casa? Como é que você vai falar dos milagres que Deus está fazendo na sua vida, se você é o primeiro a arrumar problema dentro de casa? Então, resolva suas pendências relacionais. Terceiro, outra questão. Acerte suas pendências profissionais. Provérbios 24, 27 diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Acerte suas pendências profissionais. Olha, o cristão, quando alguém sabe dentro da empresa que ele é cristão, ele é muito bem observado. Ah, pastor, ninguém nem liga para isso não, tem um montão de crente lá naquela empresa lá, ninguém quer saber se eu sou crente, se eu não sou não. O cristão, dentro da empresa, é aquele que é o mais observado. Então, nós temos que andar bonitinho lá no nosso trabalho. O que é andar bonitinho? É chegar no horário, é bater lá o cartão na hora certa, é sair para a hora do almoço na hora certa e voltar do almoço na hora certa. É bater só o ponto na hora que você tem que sair do trabalho. Não é meia hora antes de bater o ponto você ficar morcegando.
que tem muita gente que faz isso. Ele larga 5 horas, mas quando dá 4h30, ele fica morcegando até dar a hora de sair do trabalho. Todos estão observando o cristão no trabalho. Precisamos resolver as nossas pendências profissionais. Tem muita empresa que trabalha com cambalacho. E o cristão não pode se envolver no cambalacho da empresa. Ah, pastor, mas se eu falar que não vou fazer aquilo, eu estou correndo o risco de ser demitido. Deus está vendo a sua atitude. Deus está vendo e vai te guardar. Mas não tem como nós vivermos 6 meses de bênçãos se nós não resolvermos as nossas pendências profissionais primeiro. Olha só, vou ler de novo aqui, Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a lavoura. O seu trabalho é a céu aberto. Todo mundo está vendo o que você faz no seu trabalho. Todo mundo está de olho. Seus colegas de trabalho estão de olho. O cliente está de olho. O seu chefe está de olho. E todos eles sabem que você é cristão. Imagine só, você chega lá no meu trabalho e fala, o Robinho, ele é pastor lá na minha igreja. Aí o sujeito te chama no cantinho e fala assim, Robinho, aquilo ali é um muquirana, rapaz, aquilo ali não vale nada. Imagine só. Precisamos resolver as nossas pendências profissionais. E no finalzinho ele deixe pronta a sua lavoura. O que isso quer dizer? Faça o seu trabalho da melhor forma possível. Porque você está sendo observado. Sabe, se você foi contratado para trabalhar de 8 às 5, trabalhe de 8 às 5. Se você recebeu para executar determinado trabalho, execute determinado trabalho. Provérbios 14, 23 também diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Essa aqui já é outra situação, olha só. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Isso aqui é o sujeito que não vai durar 6 meses na empresa. Porque ele não quer ralar, ele não quer suar a camisa, quer ficar só de bate-papo e acha que ninguém está vendo. Ele chega na empresa, os funcionários antigos falam, a gente tem aqui um jeitinho que dá para tirar uns 15 minutos ali para você dar uma cochilada. Aí o sujeito vai no papo do funcionário antigo e vai lá tirar os 15 minutos de cochilada. Não vai durar 6 meses na empresa. Isso se passar da experiência. Então, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. 4. Negocie e acerte suas pendências financeiras. Isso aqui é muito importante. Negocie e acerte suas pendências financeiras. Para que nós possamos viver os 6 meses de bênçãos que Deus nos dá, nós temos que acertar as nossas pendências financeiras. E o que são pendências financeiras? Isso engloba muitas áreas. Engloba dívidas que nós podemos ter, engloba serviços que nós podemos fazer,
Então, as pendências financeiras, elas atrapalham o nosso desenvolvimento. Sabe, tem gente, eu tenho uma palestra que eu falo sobre finanças, tem gente que não pode usar cartão de crédito, mas não pode porque não sabe. Cartão de crédito não é para você gastar à toa. Cartão de crédito é só para você utilizar em caso de emergência. Aí você bota lá na internet, tem um montão de sujeito lá falando: você que paga no débito está perdendo dinheiro, você que paga no boleto está perdendo dinheiro, você tem que usar o cartão de crédito e aprender a resgatar os pontos. Tem um montão aí pela internet, tem uns 3 ou 4 aí que eu já vi a propaganda. Todos financiados pelos grandes bancos para enganar o povo. Aí o povo cai naquela conversa: vou utilizar tudo no cartão de crédito, depois vou lá resgatar os pontos para gerar uma renda extra. Aí o sujeito gasta o limite todinho do cartão de crédito e depois não consegue pagar. E vai se tornando uma bola de neve. Uma bola de neve que não consegue mais ser negociada. Então, meus irmãos, precisamos resolver as nossas pendências financeiras. Outra coisa que eu sempre falo a respeito de finanças é que você pode tirar um dinheirinho, sim, por mês e guardar. Sabe, a fórmula dos juros compostos, ela não está na quantidade de dinheiro que você aporta. Ela está no tempo. O poder dos juros compostos está no tempo. Então, se você pegar R$50 por mês e for guardando, colocando no investimento simples, como um tesouro direto ou um CDB de bancos digitais, que não te cobram taxa, daqui a 10, 15 anos, você vai ter um bom dinheiro guardado. São áreas das nossas vidas que nós precisamos resolver para que possamos viver os 6 meses de bênçãos que Deus está preparando. Vamos fazer aqui um apanhado. Para que nós possamos viver os 6 meses de bênçãos, precisamos perdoar a nós mesmos, perdoar aos nossos irmãos. Precisamos resolver as nossas pendências profissionais, mas também precisamos resolver as pendências financeiras. Quem é que vai desfrutar de bênçãos com a cabeça pensando na conta, com a cabeça pensando na dívida, com a cabeça pensando no boleto? Então procure resolver as suas pendências financeiras. Olha só o que diz no 2º livro dos Reis, capítulo 4, versículo 7. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Olha, isso aqui é um conselho bíblico. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Se você tem dívida, procure a pessoa para quem você deve e pague suas dívidas. Essa semana passou o paneleiro lá na minha rua. Eu lembro, quando eu era criança, tinha muito paneleiro. Aí o paneleiro passava, a pessoa se trancava dentro de casa, o paneleiro ficava lá uns 10 minutos chamando e a pessoa nada. Também tinha a mulher do Yakult. A mulher vinha com o carrinho do Yakult, saía vendendo Yakult para todo mundo. Na semana seguinte, que ela vinha cobrar, não tinha ninguém na rua. Meus irmãos, precisamos resolver as nossas pendências financeiras. Eu sei que tem um montão de irmã aqui rindo que deve vender Avon, deve vender Boticário, deve vender um montão de coisa e vive tomando volta de crente. Então precisamos resolver as pendências financeiras. Vá, venda o azeite
e pague suas dívidas. Olha só, hein? Um provérbio judaico. É melhor ir dormir sem jantar do que se levantar com dívidas. Olha só a sabedoria. É melhor ir dormir sem jantar do que se levantar com dívidas. Sabe, quando eu era criança, tinha uma família conhecida. Todo mundo sabia da situação deles, né? Que eles gostavam de... Não existia o funk, ostentação não, mas eles gostavam de ostentar. Então, lá nos anos 80, televisão a cores era ostentação. Ar-condicionado também era ostentação. Então, na casa deles sempre tinha ar-condicionado e sempre tinha televisão a cores. Mas todo mundo da rua sabia que naquela casa faltava comida. Tinha TV a cores, tinha ar-condicionado. Mas todo mundo sabia que naquela casa faltava comida. É melhor ir dormir sem jantar do que se levantar com dívidas. Quinto, tem mais uma aqui. Essa aqui é do Roberto Navarro, que é coach financeiro e palestrante. Quem se livra das dívidas, prospera. Quem se livra das dívidas, prospera. E não precisa ser uma dívida muito grande, não. Eu estou falando daquela pessoa que, quando te vê, você que vende aí o seu Avon, o seu Boticário, ela muda de calçada, entra na outra rua. Essa pessoa não prospera. Não vai prosperar. Aquele que se livra das dívidas, prospera. Quinto, faça uma análise da sua saúde física. Faça uma análise da sua saúde física. Olha só o que diz em 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Então, faça uma análise da sua saúde física. Nós precisamos fazer essa análise. E por quê? Porque tudo isso que nós falamos anteriormente vai funcionar bem se nós fizermos essa análise. Sabe, a cada tempo nós precisamos fazer exames. Isso parece uma coisa óbvia, né? Mas principalmente para homem não é uma coisa óbvia. Homem não gosta de médico. Homem só vai no médico quando sente alguma dor muito forte. Eu aprendi isso a duras penas alguns anos atrás, quando eu tive ali umas pedrinhas nos rins. Aí de lá para frente comecei a fazer check-up. Mas homem não vai no médico. Só que olha só que coisa interessante. Isso aqui eu aprendi e me ensinaram isso em finanças. O homem não cuida da saúde, certo? Mas na maioria das famílias, quem é aquele que tem o maior sustento que traz para dentro de casa? É o homem. Então, se o homem não gosta de cuidar da saúde, quando ele tiver um problema de saúde que o incapacite de trabalhar, e tem muitos irmãos que são empresários, são autônomos, que dependem do próprio trabalho. Quando parar de trabalhar, aquela família vai passar dificuldade. Isso aí eu aprendi em finanças, numa aula de finanças. Então, precisamos cuidar da nossa saúde. Então, para que nós possamos viver 6 meses de bênçãos,
também precisamos cuidar da nossa saúde. Como é que Deus vai nos abençoar se nós não estivermos bem fisicamente para receber essas bênçãos? Como é que Deus vai te dar aquele outro emprego que você quer, aquela promoção lá na sua empresa, se você não está bem? Como é que você vai passar naquele concurso que você tanto quer, se você não vai passar no teste físico? Então, para que nós possamos viver essas bênçãos de Deus, nós precisamos também cuidar da nossa família. Vou falar aqui para os irmãos. Irmãos, check-up não é caro. Check-up não é difícil de fazer. Tem muitos laboratórios aí que já tem lá o combo pronto. É só você chegar lá e falar: eu queria fazer um combo de exame para homens de 40 anos. Ele já tem isso pronto lá. E você vai estar cuidando da sua família. Então eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Eu oro, a igreja ora para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. E principalmente o nosso Deus, Ele quer que tudo corra bem com você. Mas tem coisa que depende de nós. Tem coisas que dependem de nós. Aquela linguicinha gordurosa, aquele bife na chapa com aquela gordurinha por cima, aquele hambúrguer do fast food, toda semana. Ah, mas são as crianças que querem, são as crianças que estão pedindo. Eu levo as crianças para comer e acabo comendo. Mas você que vai pagar o preço. Aquela feijoada. Pastor uma vez falou aqui na feijoada que ele comeu 11 horas da noite. Feijoada 11 horas da noite. Não vai te fazer bem. Toda semana churrasco, churrasco, família grande. Toda semana a gente está numa casa de alguém, vamos fazer um churrasco. Uma hora vai cobrar o preço. Outra coisa muito importante para nós cuidarmos da nossa família: beber água. Falei com os irmãos que descobri a duras penas que tinha que cuidar da saúde quando tive pedra nos rins. Por quê? Porque não bebia água. Nós precisamos cuidar da nossa saúde bebendo água. Se você beber pelo menos ali no mínimo 2 litros de água, você está cuidando da sua saúde. Agora, se você for lá no meu trabalho, você vai ver a garrafa que está do meu lado. Todo dia eu seco uma garrafa daquela no expediente de trabalho. Mais o restante que eu bebo em casa. Sabe, irmãos, cuidar da saúde é tão espiritual quanto jejuar. É isso, pastor? Cuidar da saúde é tão espiritual quanto jejuar? É. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, cuidar da saúde é tão espiritual quanto jejuar, porque nós precisamos cuidar deste templo. Nós aprendemos aqui nessa igreja que cada um de nós é uma igreja. Cada um de nós é uma igreja. Então, cada um de nós é templo do Espírito Santo de Deus. Então, precisamos cuidar do nosso corpo. Sexto, entregue seus Isaques a Deus. Entregue seus Isaques a Deus. Olha só, Gênesis
22, versículo 3. Diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Você sabe da história, você conhece. Deus falou para Abraão sacrificar Isaque. Então Abraão catou o menino, catou a lenha e foi. Foi com o seu melhor, com o que ele mais amava. Entregue seu Isaque a Deus. Entregue para Deus aquilo que você mais ama. Sabe, domingo, eu preguei numa outra igreja, eu falei disso lá. Lembra da viúva pobre? Ela colocou as moedinhas no gasofilácio. Só que para aquela mulher, aquelas moedinhas eram o Isaque dela, era o melhor que ela tinha. Então, meus irmãos, não adianta se aquela mulher fosse uma mulher rica e colocasse ali um balde de dinheiro e aquele dinheiro fosse troco para ela. Entregar o nosso Isaque para Deus é nós entregarmos o nosso melhor. É nós entregarmos aquilo que nos faz falta. Porque Isaque era amado, era o filho amado de Abraão, era o primogênito e ia fazer muita falta para Abraão. Então, para nós vivermos os 6 meses de bênçãos que Deus está preparando nessa semana de 6 dias de clamor, nós precisamos entregar o nosso Isaque. E eu não sei para você o que é mais precioso. Talvez seja o seu tempo. Tem pessoas que têm tantos afazeres que o tempo para ela é o mais precioso. Então, se você abriu mão de fazer alguma coisa para estar aqui na casa de Deus, clamando a Ele, você já está entregando o Isaque para Deus. Cada um de nós sabe qual é o nosso Isaque. Ah, pastor, eu tenho muito tempo, eu posso estar na casa de Deus. Então, qual é o seu Isaque? O que é precioso para você? O que você pode entregar a Deus? Olha só o que diz aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, na parte B. Isso é Davi. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Que não seja o troco. Troco não serve para nada. Vou dar para Deus. É o troco. Vou entregar para Deus o troco. Isso aqui é moleza. Mas nós precisamos entregar para Deus algo difícil. Difícil. O que é difícil para você? Qual é o seu maior esforço para estar fazendo a obra de Deus? Qual é a sua maior dificuldade para estar fazendo a obra de Deus? É a sua timidez? Tem gente que é tímida.
Você chama para o evangelismo, a pessoa não vai. Aí o outro pensa, não quer fazer a obra. Não, simplesmente a pessoa é tímida. Então, se você é tímido, dê o seu melhor para Deus. Faça, pregue. Louve a Deus. O que é difícil para você? Hoje em dia, acho que ninguém vê mais novela, né? Mas antigamente, tinha gente que não saía de casa por causa da novela. Se tivesse nos capítulos finais, a pessoa não saía de casa. Se tivesse um filme bom na televisão, a pessoa não saía de casa. Se tivesse uma série na televisão, hoje em dia tem o streaming, você assiste na hora que quiser. Mas a hora do culto aqui na igreja tem hora certa. O que é difícil para você? Faça uma reflexão aí. Eu faço a minha aqui e você faz a sua aí. 7º, conclua a limpeza espiritual em seus pertences. Olha só, Atos 19 e 20. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Conclua a limpeza espiritual em seus pertences. O que acontecia aqui? O povo se convertia, mas eles tinham em casa grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Sabe, meus irmãos, será que a gente ainda não tem nada guardado lá em casa? Será que a gente não tem uma mania? Ainda tem, será? De olhar o horóscopo? Tem muita gente que gosta de olhar o horóscopo. E crente, hein? E crente. Será que nós utilizamos a caixinha de promessas para escolher ali, só vou me levantar depois que eu tirar o versículo da caixinha de promessa? Meus irmãos, para nós vivermos 6 meses de bênçãos, nós precisamos de uma limpeza espiritual. Deixar os velhos hábitos do passado. Olha, aquele povo estava se convertendo, eles tinham praticado ocultismo e os seus livros foram queimados publicamente. Isso é o desapego do passado, é a limpeza espiritual. Quais são as suas crenças? Em que religião você cresceu? Será que você não traz para a igreja, como muitos fazem, ensinamentos de outras religiões? Então nós precisamos esquecer os ensinamentos que nós aprendemos em outras religiões e fazer uma limpeza espiritual na nossa vida. Que aí Deus vai trabalhar e vai nos abençoar com esses 6 meses de bênçãos. Quase terminando. Hebreus 12, versículo 1. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A vida cristã. Temos que nos livrar de
tudo que nos atrapalha, tudo que nos acorrenta, tudo que tenta nos parar. Porque Deus, ele está doidinho para nos abençoar. Deus, ele quer nos abençoar todos os dias. E eu não estou falando só de vida financeira, eu estou falando de todas as áreas da sua vida. Deus, ele quer trabalhar no seu intelecto. Deus, ele quer trabalhar na sua vida cristã. Deus, ele quer trabalhar a sua vida espiritual. Mas é preciso que nós tenhamos a certeza, sabe? Porque às vezes nós temos dúvidas ainda. É impressionante. Com esse Deus maravilhoso, com esse Deus grandioso, com esse Deus que criou o universo, com esse Deus que nos conhece desde antes da fundação do mundo. Às vezes nós ainda temos dúvidas. Será que Deus vai me abençoar? É óbvio que Deus vai nos abençoar. É óbvio que Deus quer nos abençoar. Mas é preciso que nós nos livremos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos para a perseverança, com perseverança, para a corrida que nos é proposta. Meus irmãos, agora você está preparado para receber as bênçãos dos próximos meses. Se nós fizermos esses 7 passos, termos a certeza desse Deus maravilhoso, que Ele nunca se afasta de nós, que Ele permanece conosco pelos séculos dos séculos, e nós clamarmos a Ele, nós buscarmos a esse Deus. Romanos 10, 9 e 11 para encerrar. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Mas se você confessar com a sua boca, então confesse com a sua boca. É a semana do clamor, é o momento de nós abrirmos a nossa boca e falarmos com Deus. Sabe, tem horas que não adianta só aquela oração introspectiva. Tem hora que nós temos que abrir a boca e verbalizar, porque a nossa palavra, que está baseada na palavra de Deus, ela tem poder. A palavra tem poder. Então abra sua boca e clame a Ele. Essa semana é uma semana do clamor. Essa é a semana de nós falarmos com o nosso Deus, porque como nós lemos lá no nosso texto-chave, Ele nos ouve. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, vamos falar com Ele, vamos bendizer a Ele e agradecer a esse Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite de clamor, nós te clamamos, nós te buscamos, nós te oramos, nós te pedimos, sabendo que o Senhor está nos ouvindo, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. Então te clamamos nesse momento. E você, meu irmão, você, minha irmã, clame aí a Ele agora. Fale com Ele. Qual o motivo do seu clamor? Qual o motivo da sua oração? Não fique com a sua boca fechada. Há um momento da oração introspectiva, mas também há um momento de você abrir a sua boca. E este é o momento de você clamar ao nosso Deus. Clame a Ele.
Fale com Ele: Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de cura. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de restauração. Senhor, eu preciso de mudanças. Fale com Ele agora em nome de Jesus, porque Ele está te ouvindo. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos ouve. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem como filhos. Muito obrigado por ser esse Pai amoroso. Muito obrigado, Senhor. Nessa noite, Pai, noite de alegria, porque estamos reunidos aqui na Tua casa, um ajuntamento de salvos, para glorificar e bendizer o Teu nome. Nós te agradecemos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.